Olá, você que apoia a restauração da monarquia, seu canal Gaúchos Monarquistas. Bom dia a todos, pessoal. Bom, essa é a primeira edição do nosso quadro Traz que eu faço, onde o perfil chamado Jogos de um Canal sugeriu o seguinte tema. Tiago, comenta sobre esse tema polêmico para acabar de uma vez por todas com isso de monarquia tradicional. Bom, sobre esse comentário, o perfil Jogos de um Canal, o que acontece? Eu não tenho como acabar com esse tema, até porque tem muitas pessoas apoiam a questão da monarquia tradicional, e isso é uma coisa inevitável, eu não teria como acabar com esse tema. Mas, é claro, o que a gente pode fazer é apaziguar a situação entre monarquistas que defendem a monarquia parlamentarista e entre também as pessoas que defendem a monarquia tradicional. Tá? O certo é todos nós trabalharmos em unidade, em reconhecimento em Sua Alteza Imperial e Real Dom Luís, que é o nosso chefe da Casa Imperial, ok? Então nós vamos falar sobre esse tema, vamos falar um pouco sobre a monarquia tradicional no nosso vídeo de hoje, ok? Bom, pessoal, só para esclarecer, eu não vou falar da questão histórica da monarquia tradicional, eu só vou dar um breve resumo de como ela funciona nos dias de hoje, de como ela seria, ok? Né? Mas então vamos lá, pessoal. A monarquia tradicional, para deixar claro que ela não é uma monarquia absoluta, né? Algumas pessoas chegam a alegar que ela seria uma monarquia autoritária, tá? Mas nós vamos abordar essa questão no vídeo de hoje, ok? O que acontece? O monarca ele teria poder de reinar e de governar, ele teria poder de Estado e de governo concentrado nele, ok? Então, é uma monarquia que sim, que nós podemos afirmar que centraliza um pouco mais de poder, ok? Ou seja, o monarca ele teria poder de Estado e de governo, tá? Mas é claro que o imperador ele teria seus poderes limitados pelas assembleias, os seus poderes seriam limitados. Tá? Ele não teria poder absoluto como numa monarquia absoluta, ok, pessoal? E é claro que as assembleias elas seriam eleitas pela nação e não por partidos políticos, tá? Então, e é claro que também haveria autonomia para as regiões municipais. Estado e igreja trabalhariam juntos, tá? Trabalhariam em unidade. Então, essa seria, no caso, né, a monarquia tradicional, de uma forma resumida, tá? Ela não é uma monarquia absoluta, né? Mas também é claro que nós podemos afirmar que o monarca ele tem mais poder do que uma monarquia, do que ele teria numa monarquia parlamentarista, né? Os poderes políticos, como o executivo, o legislativo, o judiciário, isso tudo existiria, tá? Os poderes políticos iriam existir, porém, eles teriam menos autonomia do que teriam numa monarquia parlamentarista, tá? Então, esse é um breve resumo do que seria uma monarquia tradicional, ok, pessoal? Então, mas analisando o contexto da monarquia tradicional, né, analisando como seria ela nos dias de hoje, você que acompanha esse canal, você acredita que a monarquia tradicional seria viável aos dias atuais, a atual realidade brasileira? Você que defende a monarquia tradicional, você tem por convicção de que a monarquia tradicional seria ou não viável para o nosso país? Mas então vamos deixar uma coisa clara aqui, pessoal. Eu, Thiago Oliveira, falando em nome do Movimento Gaúchos Monarquistas, nós não temos nada contra a monarquia tradicional, tá? Nós não temos nada contra, tá? Nós respeitamos a todos que pensam diferente de nós, a todos que pensam, todos que defendem uma monarquia diferente da nossa, né, do que nós defendemos, tá? Uma monarquia que não é a parlamentarista, nós respeitamos a todos, tá? Para deixar claro, tá? Até porque esse vídeo não é refutando a monarquia tradicional ou quem defende a monarquia tradicional, tá? Só para deixar claro, tá? Mas enfim, pessoal, nós do Movimento Gaúchos Monarquistas, nós defendemos a monarquia parlamentarista com uma Constituição, porque é a monarquia defendida pela Casa Imperial do Brasil. E isso o príncipe Dom Bertrand explica. Então, confira um trecho da entrevista concedida do príncipe Dom Bertrand à Web Rádio Brasil Imperial. Nós somos favoráveis à monarquia parlamentarista com uma Constituição. A monarquia parlamentarista se distinguia pelo fato de nós termos um chefe de Estado, que era o imperador, o chefe de governo era, por delegação, era o chefe do presidente do Conselho de Ministros, que é o presidente do Conselho de Estado, e havia o poder legislativo e o poder executivo, exatamente como é hoje em dia. Quer dizer, era bicameral, Senado e Câmara eleitos, e o poder legislativo com as suas garantias constitucionais, exatamente como hoje. Essa seria a estrutura do ponto de vista temporal da monarquia.
Mas agora o seguinte, pessoal. A família imperial brasileira, eles defendem a monarquia tradicional? Vamos falar sobre isso. Bom, o que acontece? Os nossos príncipes, eles defendem a monarquia tradicional falando de uma forma pessoal. Pessoalmente falando, eles defendem a monarquia tradicional, pois acreditam que nos dias de hoje ela seria ideal. Pois para o nosso país ela seria o ideal. Mas ao mesmo tempo, a Casa Imperial do Brasil reconhece que a monarquia tradicional é inviável. Ela é inviável para os dias atuais, não por si só, mas pela atual realidade do nosso país, pela atual realidade brasileira. A monarquia tradicional é o modelo de monarquia que não se encaixa à atual realidade brasileira. Isso os nossos príncipes reconhecem. Apesar deles acreditarem que a monarquia tradicional seria o ideal para o Brasil, eles reconhecem também que a monarquia tradicional nos dias atuais, a atual realidade brasileira, ela é inviável. Tá? Então, portanto, a Casa Imperial do Brasil defende a monarquia parlamentarista. Tá? A Casa Imperial do Brasil tem como proposta o modelo de monarquia parlamentarista, tá? Para deixar claro aqui, tá bom, pessoal? Então, mas qualquer pessoa que defende a monarquia tradicional não está fugindo dos princípios estabelecidos pela Casa Imperial do Brasil, tá, pessoal? Então, eu, por exemplo, eu tenho amigos que defendem a monarquia tradicional, eu tenho amigos que fazem parte do movimento da Ação Leonista, inclusive, né, e pelo que eu vejo, assim, a Ação Leonista é a maior organização que defende a monarquia tradicional. Eu tenho amigos que defendem a monarquia tradicional, que são da Ação Leonista, por exemplo, Maurício Sérgio, que é lá do Piauí, ele é líder da Ação Leonista lá de Piauí. Se tu estiver vendo esse vídeo, Maurício, um grande abraço para ti. Tá? Eu, inclusive, já fiz uma live com o Thiago Araújo, do canal Saquarema, então eu já tive contato com o Renan, que inclusive ele é o líder nacional da Ação Leonista. É uma excelente organização que trabalha para o movimento monarquista, que, apesar de defenderem uma monarquia que é diferente do que nós, gaúchos monarquistas, defendemos, eles são nossos amigos. Eu particularmente me dou bem com eles, nós nos respeitamos, tá? Então, pessoal, qualquer pessoa que defende a monarquia tradicional não está fugindo dos princípios da Casa Imperial, tá? Só que nós, do movimento Gaúchos Monarquistas, nós defendemos a monarquia parlamentarista não só porque nós julgamos ser melhor, mas é porque nós acreditamos que é a monarquia proposta, que além de ser a monarquia proposta pela Casa Imperial, é a melhor monarquia, a monarquia que melhor se encaixa nos dias atuais, a atual realidade brasileira. E pensando nesse fato, é por causa disso que nós, gaúchos monarquistas, nós defendemos a monarquia parlamentarista. Então, pessoal, para deixar uma coisa clara, não há motivos de monarquistas, né, que defendem a monarquia parlamentarista ou que defendem a monarquia tradicional ficarem brigando entre si. Não há o menor motivo. Tá? Não faz sentido isso, até porque nós estamos unidos pela mesma causa. Nós queremos restaurar a monarquia no nosso país e reconhecendo o Sua Alteza Imperial Real Dom Luís, que é o nosso imperador de júri. Tá? Então, eu falando por mim, Thiago Gaúcho, eu não tenho problema nenhum com o que defende a monarquia tradicional, ok? Agora, pessoal, quero deixar uma coisa... Vamos fazer uma interação aqui no nosso canal, ok, pessoal? Quem defende a monarquia parlamentarista, deixa o like no vídeo. Agora, se você defende a monarquia tradicional aqui no meu canal, não tem problema, não vou censurar você, tá? Você é muito bem-vindo, mas então deixa o seu dislike no vídeo, tá? Não tem problema, se eu tiver vários dislikes aqui no vídeo, não tem problema algum. Se você defende a monarquia tradicional, deixa o seu dislike aqui no vídeo, ok, pessoal? Então eu só quero ver quantas pessoas defendem a monarquia tradicional aqui no nosso canal, ok? Então, pessoal, mais uma vez eu digo, tá? Quem defende a monarquia tradicional no nosso canal é muito bem-vindo, porque nós não censuramos e nós não atacamos ninguém que pensa diferente de nós, tá? Nós respeitamos a todos. Se você defende a monarquia tradicional e você consegue fazer a causa monarquista crescer através do seu trabalho de ativismo, ótimo, excelente, parabéns para você. Da mesma forma, quem defende a monarquia parlamentarista, assim como eu defendo, assim como o movimento Gaúchos Monarquistas defende, você consegue fazer a causa monarquista crescer através do seu trabalho de ativismo, parabéns para você, excelente, continue seu trabalho. Ok, pessoal? Então, esse foi o assunto do vídeo de hoje, eu espero que tenham gostado. Eu agradeço a todos que fazem parte desse canal e que assistiram o vídeo até agora. Muito obrigado.